Bom, pessoal, continuando aqui a análise que eu estou fazendo do Velho Testamento. Lembrando que eu estou usando o Joséfo como apoio, tá? Estou fazendo uma análise comparativa sobre o entendimento de Joséfo, que muitas vezes nos ajuda na teologia a compreender algumas passagens da Bíblia, tá? E antes que alguém me pergunte qual é a fonte, qual é a fonte, aqui, ó, isso aqui é a minha fonte, ó. É o livro a História dos Hebreus de Flávio Joséfo, tá? Deixa eu subir todo aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é a fonte, ó, Flávio Joséfo, a História dos Hebreus, tá? Quem quiser pode baixar, tem em PDF, hoje em dia é de muito fácil acesso. Então Joséfo nos informa sobre a descendência de Adão com um pouco mais de detalhe que a Bíblia. Aqui, ó. Eis como a posteridade de Caim charfundou-se em toda espécie de crimes, não se contentaram em imitar os de seus pais, mas inventaram outros. Entre eles havia assassino, latrocínio, e os que não mergulhavam as mãos em sangue estavam cheios de orgulho e avareza. Lembrando que a Bíblia, pessoal, como nós temos hoje, também muita coisa se perdeu. Então nós não sabemos se na época de Joséfo ele tinha outras fontes ou a tradição oral, tá? Adão ainda vivia 130 anos. A morte de Abel, a fuga de Caim, fizeram-no desejar ardentemente outros filhos. E teve mesmo vários, e não só 7, como informa a Bíblia. Depois de viver ainda 800 anos, morreu na idade de 930 anos. Seria demasiado longo discorrer sobre todos os filhos de Adão. Engraçado que aqui ele faz que nem eu faço nos vídeos, né? Quando eu falo, ó, é muito grande, pessoal. Eu vou só me focar no básico. Porque senão a gente vai ficar cansativo. Enfim, contentar-me-ei em dizer algo de um deles, o nome Sete, é o que a Bíblia menciona. Educado junto de seu pai, deu-se com afeto à virtude, deixou filhos semelhantes a eles que permaneceram em sua terra, onde viveram felizes e perfeita união. Cadê? Por aqui. Deve-se ao seu espírito e ao seu trabalho a ciência dos astros. Isso aqui que Joséfo está informando, é difícil dizer o que é, mas dá a entender que seria algum tipo de astrologia. Como seus filhos haviam sido informados por Adão que o mundo pereceria pela água, então dá a entender que os filhos de Sete já sabiam que haveria um dilúvio, talvez por essa ciência aqui, ó, dos astros, é uma hipótese. E pelo fogo, aqui também é curioso, né, que ele fala pela água e pelo fogo, só que na Bíblia nós só temos o dilúvio. Então é meio até confuso isso daqui, né? Por que ele menciona aqui pelo fogo? O medo de que essa ciência se perdesse, antes que os homens a aprendessem, levou-os a construir duas colunas, uma coluna de tijolo e outra coluna de pedra. Sobre elas gravaram os conhecimentos que possuíam. Lembrando que aqui o conhecimento não é só o conhecimento dos astros, mas a ciência que eles conheciam na época, tá? Se um dilúvio destruísse a coluna de tijolos, ficaria de pedra, para conservar para a posteridade a memória do que haviam escrito. A previdência deles deu um bom resultado, e afirma-se que a coluna de pedras pode ser vista ainda hoje na Síria. Bom, pessoal, ninguém sabe que coluna de pedra é essa que Joséfo está falando aqui, que na época dele ainda podia ser vista na Síria. Mas o mais provável que nós temos hoje como hipótese é isso daqui, ó, o código de Hammurabi. Eu vou dar uma resumidinha aqui para vocês. Ó. O Código de Hammurabi foi um polêmico decreto, até mesmo para a antiguidade, no início do segundo milênio antes de Cristo. A região da Mesopotâmia, que seria ali perto do Oriente, perto do Tigres e Eufrates, toda aquela região, constituiu-se num grande e unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada às margens do rio Eufrates. O soberano mais destacado e principal responsável pela amplitude do chamado Antigo Império da Babilônia foi Hammurabi. Em seu governo foi elaborado um dos primeiros códigos da lei da antiguidade, conhecido como Código de Hammurabi. Então esse aqui, ó, foi um dos primeiros códigos das leis da antiguidade. Então, por isso que eu falei que a única hipótese mais próxima que nós temos ali para a citação de Joséfo seria essa. Porque isso aqui vem bem antes até da Bíblia, ou de Gênesis, é o Código de Hammurabi, tá bom? Nesse código, além dos julgamentos do próprio rei, foram incluídas várias das tradições e dos valores da sociedade mesopotâmia. Então não foi só o rei Hammurabi que pegou e escreveu o código ou coisas da sua própria cabeça. Ele reuniu também fontes que já vinham antes dele, que eram tradições e valores da sociedade da Mesopotâmia. Será que não é da mesma coisa que Joséfo está informando ali, de uma coluna de pedra, com a ciência e o conhecimento que já se tinham na época? O Código de Hammurabi era muito diferente dos nossos atuais códigos de lei. A sua aplicação não era obrigatória pelos juízes,
servia sobretudo para ilustrar valores, a justiça e o poder do soberano. Então esse aqui é o Código de Hammurabi, é uma placa de pedra. Então vamos supor que essa informação de Joséfo fosse referente a isso. Lembrando que aqui eu estou só trabalhando com uma hipótese, tá? Não é nada científico e nem arqueológico. Será que algum dos descendentes de Adão não foi quem fez uma placa e essa placa seria semelhante, ou até mesmo essa placa, ou tenha sido a origem dessa placa de Hammurabi? Então fica aí para reflexão de cada um, tá? Inclusive é engraçado, né, que eu dei até um PS aqui, né, sobre as leis universais. Alguns judeus falam que as leis noéticas elas já vinham antes, né, da lei de Moisés, que era um conhecimento universal que Deus tinha deixado para todos os homens. Dentre eles o D'Orléans fala isso, e o D'Orléans uma vez até citou o Código de Hammurabi, porque você vê muitas leis semelhantes do Código de Hammurabi e na lei de Moisés, que quer dizer que era um conhecimento já muito mais antigo e universal, que era de conhecimento de todos os homens, tá? Aqui continuando, Joséfo fala o seguinte, ó: 7 gerações continuaram a viver no exercício da virtude e no culto do verdadeiro Deus. Então essa informação de Joséfo também quebraria um pouco aquela versão de que Abraão foi o primeiro monoteísta, porque dá a entender que outras gerações também conheciam, ou sabiam, né, pelo menos, que tinha um verdadeiro Deus, o qual reconheciam por único Senhor do universo. Mas as que vieram em seguida não imitaram os costumes dos pais, quer dizer que eles foram abandonando isso. Não prestavam mais a Deus a honra que lhe era devida e nem exerciam mais a justiça para com os homens, mas se entregavam com mais ardor ainda a toda sorte de crimes, enquanto seus antepassados se viam dedicados à prática de toda espécie de virtude. Assim atraíram sobre si a cólera de Deus. E os grandes, eu vou mostrar aqui que no livro de Joséfo eles colocam um asterístico, que esses grandes aqui, ó, nessa época havia 2 raças distintas, a descendência de Sete e a descendência de Caim. Os expositores modernos, em sua maioria, concordam que os filhos de Deus citados em Gênesis constituíam a descendência de Sete. Eu já falei disso no outro vídeo, tá, pessoal? E os filhos dos homens seriam a descendência de Caim, tá? Então quando Joséfo fala que os grandes seriam os descendentes de Sete, ou Caim, perdão. E os grandes descendentes da terra, que se haviam casado com as filhas dos descendentes de Caim, é Sete mesmo, perdão, produziram uma raça indolente, que pela confiança que depositavam na própria força, se vangloriava de calcar os pés da justiça e imitava os gigantes de que falam os gregos. Então aqui os descendentes de Sete, que ele chama de grandes, é o mesmo que a Bíblia chama de gigantes. Aqui, ó. E aconteceu que, como homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que a filha dos homens era formosa, e tornaram para si mulheres de todas as espécies. Então, esse entendimento aqui de Joséfo, que é um paralelo, que eu falei, é bom usar mais de uma fonte, ele nos ajuda a compreender essas outras passagens da Bíblia, como aqui em Gênesis 6, que seriam 2 descendências diferentes dentro de uma mística, de uma alegoria da época. Olha, Deus criou o homem, eles tiveram 2 filhos que geraram descendências diferentes, Sete e Caim. Os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, os filhos de Caim seriam os filhos dos homens, mais ou menos assim. Isso também nos ajuda a entender outras passagens, como por exemplo, João, ele fala aqui, ó, que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O que é o princípio? É o primeiro livro da Bíblia, o Bereshit, esse que nós estamos analisando aqui. E ele fala aqui da semente, aos descendentes, que nem você vê até lá em Gênesis, né, que a serpente também tem descendente, né? Colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. E aí ele fala aqui, ó, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, como se no entendimento do João, aqui lá de meados do 1º século, ele entendesse que houvesse 2 descendências diferentes, que nem Joséfo, entendeu? E você vê também, por fim, aqui no Evangelho de João, né, quando Jesus está discutindo com os fariseus, eu não vou ler aqui o capítulo, senão vai ficar muito comprido, mas você vê que eles começam a entrar no ponto de paternidade. Os judeus falam, nós somos filhos de Abraão, que seria o descendente de Sete. Aí Jesus vira para eles e fala, vocês são filhos do diabo, que seriam os descendentes de Caim. Aí chega alguém hoje em dia, em 2019, pega isso daqui e faz videozinhos para dizer que os judeus são filhos do diabo, ignorando que Jesus também era judeu, né? Enfim, então, pouco a pouco vamos destrinchando um pouco mais aqui de Joséfo, o entendimento dele, tá? Lembrando que eu falei naquele vídeo que não é só o Joséfo que eu vou trabalhar, quando eu tiver acesso a Filo de Alexandria, outras fontes, como por exemplo, talvez alguma informação de John Kellos, de Maimônides, sei lá, eu tento inserir.
Até porque são entendimentos diferentes, tá? E nem sempre eles coincidem, às vezes até divergem entre si. Então por isso que eu estou trabalhando mais com Josefa, porque a obra de Josefa é pública, qualquer um pode abaixar, ler, estudar e até destrinchar, que nem eu estou fazendo aqui, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.